Eu tenho observado com muita preocupação as falas vacilantes da oposição neste país sobre uma série de temas de amplo alcance social. E digo falas porque não se pode chamar aquilo que dizem de discurso. Não há uma linha, não há uma coerência de ideias. O que há, de fato, é um ajuntamento de declarações mal ajambradas, dadas a cada vez que esses candidatos de oposição ao nosso governo são questionados sobre alguns dos programas que mudaram o nosso país. Eles brincam com ações que transformaram diretamente a vida de mais de um quarto da população brasileira. Não estudaram os temas, não entenderam os seus objetivos, não comungam das mesmas preocupações, não se prepararam para discuti-los, o que demonstra um perigoso desconhecimento da realidade da nossa população antes e depois da implantação desses programas. Suas falas escondem uma enorme falta de visão e, se fossem eleitos, eu tenho certeza que suas ações jogariam o Brasil em um imenso retrocesso e devolveriam o país a uma situação à qual nós não queremos retornar. Pouco tempo atrás, nós travamos aqui uma séria discussão em torno do programa Bolsa Família, que o candidato do PSDB à presidência, o senador Aécio Neves, propôs mexer não para melhorar, mas para piorar, alterando a estrutura de um programa que tem reconhecimento internacional no combate à pobreza e na redução das desigualdades sociais. A oposição, que nunca teve intimidade com a área social, que chamava o Bolsa Família de Bolsa Miséria, de Bolsa Esmola, criou de repente um interesse pelo programa há apenas 6 meses da realização da eleição. É um tema que segue em discussão aqui no Senado e que nós não vamos permitir que seja politizado, porque o Bolsa Família, que tirou mais de 36 milhões de famílias da pobreza extrema, é um programa de ascensão social e não de ascensão eleitoral para alguns. Vamos lutar contra isso, porque a oposição que quer desfigurar o Bolsa Família, representada pelo candidato Aécio Neves, é a mesma que foi ao Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar o ProUni, um programa que já permitiu a mais de 1.200.000 estudantes pobres deste país o acesso ao ensino superior. Lutamos no STF para provar àquela corte que o ProUni era constitucional. E, felizmente, para as camadas mais carentes do Brasil, a oposição acabou derrotada no Supremo, onde os ministros entenderam que não se poderia negar o direito dos pobres a ingressar numa universidade. Agora, o senador Aécio Neves elegeu um novo pilar social como alvo dos seus ataques, o programa Mais Médicos. E eu quero lembrar aqui, também no início, o PSDB de Aécio Neves, juntamente com o restante da oposição, combateu duramente o Mais Médicos. Foi às rádios, às TVs e aos jornais, foi até a Justiça do Trabalho, para tentar impedir que esse programa, que hoje atende a mais de 50 milhões de brasileiros e de brasileiras, pudesse ser implementado. Depois que foram derrotados pelos brasileiros,
Brasileiros esses que demonstraram uma larga aprovação ao programa, os adversários do Brasil, enfim, recuaram. E o candidato Aécio Neves fez até constar o Mais Médicos no programa de um eventual governo seu. Mas será que isso é verdade ou é apenas mais um engodo eleitoral? Recentemente, questionado em Sabatina sobre o programa Mais Médicos, o candidato do PSDB disse que vai rever o acordo que permite a vinda de médicos cubanos ao Brasil para atuar na rede de assistência básica à saúde. Ou seja, a proposta de Aécio Neves, no fundo, conduz ao fim do Mais Médicos, porque o que ele propõe é a sua absoluta e total inviabilização. Até agora, esse programa criado pela presidenta Dilma já reuniu 14.400 médicos para levar atendimento básico à saúde de mais de 50 milhões de brasileiros residentes em cidades do interior e da periferia, onde antes eram escassos ou inexistiam esses profissionais. Os resultados extremamente positivos estão aí para quem quiser ver. As consultas realizadas nos postos de saúde de todo o país tiveram um crescimento de 35% de janeiro de 2013 a janeiro deste ano. O número de consultas do pré-natal nas unidades básicas de saúde cresceu no mesmo período 11%, e o número de consultas de diabéticos aumentou em 44,5%. Ou seja, o aumento desses números na atenção básica trouxe impactos significativos na diminuição da mortalidade infantil, da mortalidade materna, da mortalidade dos diabéticos e dos hipertensos. Além disso, o cuidado com a atenção básica levou a uma redução de 20% do número de encaminhamentos de pacientes a hospitais e serviços de urgência, desafogando bastante essas áreas sensíveis da saúde pública. E isso tem sido possível, em grande parte, graças à dedicação e ao trabalho devotado dos médicos cubanos que vieram voluntariamente ao nosso país por meio de um acordo de assistência humanitária firmado entre Brasil e Cuba, junto à Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, o braço da ONU para a saúde na nossa região. Os médicos cubanos, aos quais aqui quero render minhas homenagens e meus agradecimentos, respondem por mais de 80% dos profissionais do Mais Médicos. Mais de 2.700 cidades brasileiras, ou seja, cerca de 50% do total dos nossos municípios, que representam 40 milhões de brasileiros, são atendidas exclusivamente por esses médicos e médicas cubanos. Porém, o candidato Aécio Neves desconsidera esses dados e demonstra seu desconhecimento e o seu desprezo pelo programa. Desprezo que conduz ao fim do Mais Médicos. Na verdade, nesse tema, tanto Aécio Neves quanto o candidato do PSB, Eduardo Campos, querem assumir uma posição insustentável. Querem ficar do lado do corporativismo, das lideranças da categoria médica e, ao mesmo tempo, flertarem com os milhões de brasileiros e de brasileiras que estão sendo muito bem atendidos, obrigado, pelo programa Mais Médicos. Na verdade, o que querem é acender uma vela a Deus e uma vela ao diabo, dizendo de maneira
absolutamente grosseira, porém real. Disse o candidato do PSDB, Aécio Neves, que quer continuar o Mais Médicos, porém fará duas mudanças. A primeira, vai exigir o revalida. E aí, na verdade, vai prejudicar os médicos brasileiros. Porque os profissionais do programa Mais Médicos não podem trabalhar em qualquer cidade do Brasil. Eles só podem trabalhar, eles só têm o registro para aqueles municípios para os quais eles estão escalados para lá trabalhar. Portanto, eles não interferem, eles não concorrem com os demais médicos brasileiros. Por outro lado, se esses profissionais fizessem o revalida, eles poderiam trabalhar em qualquer cidade do Brasil. E aí o que é que iria acontecer consequentemente? Eles iriam exatamente procurar aquelas cidades urbanas, as maiores, onde a condição de vida é melhor, e como tal, nós voltaríamos ao problema anterior, que seria a carência de médicos no interior, nas aldeias indígenas, nos quilombos e nas periferias das grandes cidades. Propor a exigência do revalida para esses profissionais é, na prática, atacar em cheio o espírito que esse programa tem e que tem sido responsável por essa grande vitória da população brasileira. A outra questão que o senador candidato a presidente disse que mudaria era o fato de que os médicos cubanos passariam a receber uma bolsa semelhante à dos demais médicos do programa. Ora, os médicos cubanos que aqui estão e vieram por esse acordo, eles são profissionais, são funcionários públicos do governo cubano. Eles têm a sua carreira, têm o seu salário dentro do que é a realidade de Cuba e recebem aqui um complemento. E eles vêm por meio de um programa que é do governo cubano. Talvez todos se lembrem de uma história que, há algum tempo, o escritor Rui de Castro esclareceu na biografia que escreveu sobre Garrincha, em que se contava uma história que num jogo Brasil e Rússia, na véspera, o treinador orientava o time e disse que ele pegasse a bola e fizesse assim, assado, e driblasse, trouxesse para outra posição e passasse um passe, e ele teria perguntado se ele havia combinado com os russos. Na verdade, essa história não existe. E isso foi esclarecido pelo Rui Castro. Mas sempre ela é citada. Então eu pergunto ao candidato do PSDB, se ele combinou com os cubanos, se ele imagina que vai rasgar um convênio assinado em nível internacional com a intermediação da Organização Pan-Americana de Saúde e o governo de Cuba vai aceitar isso do jeito que ele quer. No fundo, essa posição, se viesse a acontecer, não vai acontecer porque ele não vai ser eleito. Não vai acontecer porque a presidenta Dilma vai ganhar mais uma vez. Mas se acontecesse, o que iria acontecer é que no dia em que ele determinasse isso, o convênio estaria automaticamente rompido e 50 milhões de brasileiros e de brasileiras estariam sem assistência médica. Portanto, nós não podemos de forma alguma deixar de denunciar, dizer à população brasileira que mais uma vez a oposição nesse país, ao invés de trazer novas ideias, novas propostas, novos programas, em verdade se propõe a conduzir o país para o passado. São as mudanças para o passado que eles propõem. São as mudanças não para o futuro, mas para o atraso. E por isso nós precisamos denunciar
esse posicionamento e essa postura, acima de tudo, demagógica. Senador Humberto. Pois não. Nesse momento em que Vossa Excelência fala da importância desse convênio firmado com Cuba, com a mediação da Organização Pan-Americana de Saúde, nós contamos com a presença aqui de estudantes do curso de Relações Exteriores da Universidade Federal de Uberlândia, que são todos bem-vindos acompanhando aqui esse pronunciamento, belo pronunciamento do senador Humberto Costa. Tem Vossa Excelência a palavra. Sejam todos bem-vindos. Portanto, eu entendo que é importante que o candidato do PSDB diga com todas as letras qual a consequência dessa sua posição afirmada nessa sabatina do portal UOL. Esta semana mesmo, os jornais dão conta que nem os aliados do senador Aécio Neves concordam com as declarações que ele fez sobre o programa. Mas não é por considerar que o fim dos mais médicos fará um mal imenso ao Brasil e aos brasileiros. Não, é apenas por uma questão de estratégia de marketing. Já que, ao se posicionar dessa maneira, o candidato do PSDB deixa antever ao eleitor brasileiro, eleitor que aprova maciçamente o mais médicos, que ele realmente comprometerá essa fundamental ação de Estado, o que pegaria muito mal em época de campanha. Então, a ideia é esconder o jogo e depois, se ganhar a eleição, o PSDB extingue o programa e pronto. O problema é de quem ficará sem atendimento médico. Não será mais o problema dele. Os brasileiros devem estar atentos a isso. Se dependesse desses adversários do Brasil, que hoje querem voltar a governar o país, não haveria Bolsa Família, não haveria ProUni, não haveria mais médicos. Na oposição, eles fizeram e fazem de tudo para acabar com esses programas que mudaram a face do nosso país. Agora imaginem só o que não seriam capazes de fazer se chegassem ao governo. Mas eu tenho a certeza e a confiança de que isso não ocorrerá, porque eles não voltarão a governar o Brasil. O povo brasileiro não quer mais sobressaltos na sua trajetória, não admite mais retrocessos, não deseja se atirar ao desconhecido. O que queremos é preservar tudo aquilo que conquistamos e seguir arrumando o Brasil, mudando o que precisa ser mudado para que sigamos avançando mais rumo a um futuro melhor. Muito obrigado a todos e a todas.